Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Reverendo Roster Guimarães. Olá, Ana. Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo, pastor. Vou dar vocês fazer sua apresentação, está bem? Está bem. Reverendo Roster Guimarães Lopes é o pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, é do Sínodo Unido de São Paulo e é o presidente da APECOM. Deus o abençoe ricamente, seja muito bem-vindo e o Senhor está com a palavra. Deus o fortaleça. Amém. Amém. Muito obrigado, querida Ana. Eu quero saudar a todas as irmãs da SAF, saudando a nossa querida presidente Ana Maria, dizendo que louvo a Deus por sua preciosa vida e também pela vida de cada uma das irmãs da SAF. Quero parabenizá-las mais uma vez pela excelente iniciativa do Retiro SAF, que certamente está abençoando a vida de milhares de irmãs pelo Brasil inteiro, e também agradecer mais uma vez porque as irmãs continuam firmes na oração da madrugada, intercedendo por nós e nos sustentando no ministério. E por isso Deus tem nos abençoado. Né? Somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês. E rogamos a Ele que fale ao nosso coração nessa noite, para a sua glória, em nome de Jesus. O Senhor tem a palavra. Amém. Obrigado, querido. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as Santas Escrituras lá, então, no profeta Jeremias, no capítulo de número 31. Nossa querida presidente Ana Maria, quando me fez o convite, me deu como texto sugerido para a exposição pelas irmãs, este texto maravilhoso de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Oremos uma vez mais. Pai, toda glória seja dada ao teu santo nome. Para mim, Deus, ó Pai, é uma bênção muito grande estar aqui com as santas irmãs da SAF, nesse retiro nacional de SAFs. Nós queremos dar toda a glória ao Senhor. Te agradeço, Deus, por poder me recuperar, Deus, ó Pai, de um resfriado forte, para poder estar aqui, ó Deus, ó Pai, compartilhando a palavra com as irmãs. Pai, e porque tu usas as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, usa a pequenina vida desse teu servo para ser bênção, ó Deus, na vida das irmãs. E o apóstolo Paulo bem disse que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, Senhor, é na total dependência de Ti, ó Pai, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e na total dependência do Espírito Santo, que nós ousamos falar a Tua palavra nesta noite. Pai, que esta pregação seja uma expressão de adoração ao Senhor, meu Deus. Que essa pregação, meu Pai, ó Deus, aqueça não só o coração do pregador, mas que seja uma oportunidade, ó Deus, ó Pai, para que todos os que estão conosco, ó Deus, nesta live, tenham um encontro vivo e pessoal com Deus o Pai, através da mediação do Filho, por meio do poder do Espírito Santo. Então, Senhor, glorifica o Teu nome, ó Pai, e exalta a Cristo. O nosso objetivo aqui é dar toda a glória ao Senhor, e que o Teu povo ouça a voz do próprio Senhor falando ao coração dele. Ó Deus, não nos deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, mas usa-nos para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs da SAF, queridos irmãos aqui presentes, no século XX houve um grande teólogo na Europa que foi aos Estados Unidos da América fazer umas palestras numa semana teológica do seminário. E como sempre os seminaristas fazem muito boas perguntas, um seminarista perguntou àquele grande teólogo, na perspectiva dele, qual era para ele a principal verdade das Sagradas Escrituras. E ele começou a cantar com outra letra um hino que está no nosso cenário, e o hino que ele cantava dizia mais ou menos assim: Cristo me ama, eu bem sei, pois a Bíblia disse assim. Cristo me ama, eu bem sei, e hoje disse, vem a mim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. É por causa deste amor maravilhoso
que nós estamos reunidos aqui nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse texto que lemos fala sobre este maravilhoso amor de Deus. Deus envia essa palavra ao povo de Judá por meio do profeta Jeremias, quando o povo está no exílio. E os falsos profetas diziam que o exílio duraria somente 2 anos. E Deus mostra ao profeta Jeremias que o exílio duraria 70 anos. E que o povo deveria, então, na Babilônia, casar-se, dar seus filhos em casamento, investir na cidade, orar pela paz da cidade e ser um instrumento de Deus para abençoar aquele lugar para o qual eles foram desterrados. Mas talvez se o povo perdesse a esperança de voltar, o Senhor em Jeremias capítulo 30 deixa claro para eles que haverá um tempo de restauração. Eles voltarão do exílio, o Senhor estabelecerá o seu reino em Jerusalém novamente, mandará sobre o seu trono o filho de Davi, nosso rei Jesus, que reinará sobre todos os séculos. E assim, com grandes promessas, ele termina o capítulo de número 30 e entra no capítulo 31 fazendo 3 promessas ao povo de Deus. A primeira promessa que ele faz no início do capítulo 31 é a renovação da aliança. Ele diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e eles serão meu povo. Diz assim o versículo 1. Deus promete renovar a aliança com eles. Deus promete derramar graça sobre eles quando diz no versículo 2, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Deus promete renovar a aliança. Deus promete dar a eles da sua graça, mesmo no meio da situação de solidão. Mas Deus promete também, queridas irmãs da SAF, dar a eles descanso. Diz o final do versículo 2, eu irei e darei descanso a Israel. O Senhor promete reunir todas as tribos, renovar a aliança com elas. O Senhor promete dar a eles da sua graça, do seu perdão, da sua salvação. E o Senhor promete para eles um Shabá, um descanso espiritual na presença do Senhor. E depois, então, nesse contexto tão precioso, ao nos mostrar a cena que antecede o nosso texto se revela e se descortina diante dos nossos olhos, com Jeremias dizendo, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E aqui o nosso texto, então, nos apresenta o maravilhoso amor de Deus. Pastor, qual é o tema da mensagem? Para que ninguém tenha dúvida, eu estou sendo bem explícito. O maravilhoso amor de Deus. O tema do nosso retiro é a supremacia do amor de Deus. O tema desta mensagem é o maravilhoso amor de Deus. E ao olharmos para o texto da palavra nesta noite, a primeira característica que o texto nos diz é que o amor de Deus é maravilhoso porque ele se revela. O texto nos apresenta, então, que o maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. O Senhor diz a Jeremias, Jeremias nos diz, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Jeremias nos mostra que Deus se deixou ver por ele, ainda que de longe. Esse texto, queridos irmãos e irmãs, traz à nossa memória quando o povo de Israel estava lá no deserto, de frente ao Monte Sinai, e o Senhor desceu no monte, e só Moisés podia entrar no monte. Então o povo viu a glória do Senhor de longe. Mas também nos traz à memória aquele momento no qual Moisés pede para ver a glória do Senhor, e o Senhor diz a Moisés que ele não poderia ver a glória do Senhor e sobreviver. Então o Senhor o coloca na fenda de uma pedra e coloca sua mão sobre a pedra e passa proclamando a glória e a grandeza dos atributos de Deus. E Moisés cai por terra perplexo e pode ver o Senhor pelas costas. Jeremias diz que o Senhor dá a ele um lampejo da sua glória, e ele nos mostra então que o maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. Deus nos deixa conhecê-lo. Deus nos deixa contemplar a sua graça. Deus nos deixa ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E o autor de Hebreus, ao nos falar dessa revelação maravilhosa de Deus que nós temos em sua palavra, diz lá no capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos pais e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Queridos amigos, irmãos e irmãs, no Antigo Testamento Deus se revelava na teofania,
quando ele tomava forma de homem ou de alguma coisa para falar com o seu povo. Deus se revelava no sonho do profeta. Deus se revelava por meio do texto escrito. No Novo Testamento, o clímax da revelação de Deus é o próprio Deus feito homem sem deixar de ser Deus na pessoa de Jesus. É por isso que João diz lá no capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que verbo é esse? É aquele que estava com o Pai na eternidade, que ele fala lá no início do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e por intermédio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo eterno, Jesus é o Filho eterno de Deus, Jesus é aquele, querido amigo e irmão, que é eternamente gerado do Pai, ou seja, ele compartilha da mesma natureza com o Pai eternamente, e ele então se torna homem sem deixar de ser Deus, para vir a este mundo e dar a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Jesus é o clímax da revelação, Jesus é o Everest da glória de Deus, Jesus é o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus é a revelação de Deus em pessoa. E o texto nos diz que o maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. É por isso que nós amamos tanto aquele texto das Escrituras que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior demonstração do amor de Deus é Jesus, que veio ao mundo dar a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nosso grande Redentor é o clímax da revelação de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo diz, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E ele mesmo disse de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, a maior bênção que o judeu anelava no Antigo Testamento era o resplendor da glória de Deus. Se você observar bem a bênção que o sumo sacerdote dava lá em número 6, a bênção diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a sua paz. No cerne da bênção está o resplendor da face de Deus. No cerne da bênção está Deus levantar o seu rosto e fazer brilhar a sua glória diante do seu povo. A maior bênção que o homem pode ter é conhecer a Deus e ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. E nós só podemos conhecer este Deus maravilhoso porque Ele soberanamente resolveu revelar-se a nós. É por isso que Jesus diz lá em João 17,3, na sua oração sacerdotal, e essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. E o verbo conhecer é um hebraísmo no texto grego, que significa ter um relacionamento íntimo e pessoal. Vida eterna é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus o Pai. Vida eterna é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus o Filho. E esse relacionamento é possível para nós, porque Deus nos amou, como diz o nosso hino, Deus nos mandou Cristo, seu Filho amado. Porque Jesus deu sua vida na cruz do Calvário e pagou a dívida que era tua e pagou a dívida que era minha. Hoje nós temos livre acesso a Deus. E hoje, então, nós podemos adentrar a sala do trono para alcançar socorro, graça e misericórdia para a ocasião oportuna. E a palavra de Deus diz que nós podemos entrar com ousadia e podemos chamar aquele que é a maior autoridade do universo de Abba, meu papai, meu papaizinho.
Deus para você não é somente um Deus que está longe lá no céu, mas Ele é um Deus pessoal, Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que deu o Filho dele para morrer numa cruz para te salvar. Toda glória seja dada ao nome desse Deus maravilhoso. E porque Ele te ama, Ele se revela a você e Ele quer te dar a bênção de conhecê-lo cada dia mais e mais. O maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. Ora, pois, minhas queridas irmãs, se esse é um amor que se revela, nós devemos então buscar esse amor todos os dias. Pastor, como eu posso conhecer esse Deus que se revela a mim? Eu posso ouvi-lo falar comigo por meio da sua revelação na sua santa palavra. Ele fala comigo quando eu leio as Escrituras. É por isso que então todas as manhãs nós deveríamos, antes de fazer qualquer coisa, separar um tempo para orar ao Senhor, para cantar ao Senhor, para ler a sua palavra sequencialmente e ouvir o seu Espírito Santo falando ao nosso coração. Mas nós também podemos ter comunhão maravilhosa com esse Deus através da oração. Esse momento em que nós separamos para adorá-lo, para exaltá-lo por quem ele é, para confessar os nossos pecados, as nossas falhas, na certeza de que somos perdoados por causa da obra de Jesus, mas também para agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pela maneira bendita como Ele tem cuidado de nós, e também para apresentar diante dEle as petições que temos pelo Seu reino, pela glória do Seu nome, pela Sua igreja, e também por nós e por todos aqueles que amamos. Ó, queridas irmãs, a palavra de Deus nos ensina nessa noite que o maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. Deus se revela a nós porque quer que nós tenhamos um relacionamento vivo e pessoal com Ele, por meio da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. E isso só é possível porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que inspirou a Escritura habita em nós. E porque esse Espírito Santo maravilhoso nos dá a bênção de conhecê-lo mais e mais. Então, minhas queridas irmãs, se nós queremos experimentar cada dia mais e mais deste maravilhoso amor de Deus em nossa vida, nós temos que investir no nosso relacionamento com o Senhor. Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Nós temos que ser homens e mulheres que estudam a palavra. Nós temos que ser homens e mulheres que separam tempo para adorar a Deus. Nós temos que ser homens e mulheres com o coração quebrantado e humilde, que buscam a face do Senhor e têm comunhão íntima com Deus. Um dos teólogos que eu mais admiro na história da igreja, minhas queridas irmãs, é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é considerado o maior filósofo dos Estados Unidos, um grande intelectual. Um homem que estudava 13 horas todos os dias. Contudo, minhas queridas irmãs, era um homem de tremenda oração. Todos os fins de tarde ele montava no seu cavalo e com sua querida Sarah, muitas vezes, eles saíam pelas florestas de Connecticut para orar, para invocar, para adorar, para ter comunhão íntima com o Senhor. Em determinado momento de sua vida, Jonathan Edwards conta que ele saiu para orar nas florestas de Connecticut e começou a meditar na graça de Cristo, na beleza do seu Salvador, e foi como se ele contemplasse uma visão do Cristo glorificado. E quando ele estava ali naquele momento em comunhão com o Senhor, ele disse que chorou ininterruptamente durante 2 horas. Em comunhão profunda com o Senhor, a ponto de quase se perder naquela floresta que ele conhecia com a palma da sua mão. Mas ele, então, naquele momento, se viu quebrantado, e ele nos conta, então, e nos ensina, na história da igreja, que as experiências espirituais que nós temos são provadas pelo fruto que temos em nossa vida. Quando nós temos verdadeira comunhão com Deus, nós teremos o fruto do Espírito manifesto em nossa vida, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não adianta dizer que temos experiência com Deus, se nós não somos pessoas que têm um relacionamento vivo com o Senhor, se nós não somos bons maridos, se as irmãs não são boas esposas, se nós não somos filhos que amamos nossos pais, se nós não somos pessoas abençoadas para todos aqueles que estão ao nosso redor, nós só vamos perceber o fruto daqueles que contemplaram a glória de Deus na face de Cristo, quando eles, de fato, viverem uma vida piedosa, que glorifica a Deus e demonstra o tipo de relacionamento que eles têm com o Senhor Jesus. O maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. Ora, pois, se esse Deus se revela a mim e a você, nosso maior desejo deve ser conhecê-lo cada dia mais e mais.
O salmista no Salmo 67 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Minhas queridas irmãs, o que o salmista está dizendo é que quando nós contemplarmos a glória de Deus, nós seremos tão cheios do Espírito Santo que nós não conseguiremos nos calar e nós nos levantaremos depois de um avivamento, de um despertamento pessoal, para cumprir o chamado de Deus na obra missionária, para pregarmos a palavra e para sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Então, nessa noite, se você entendeu o maravilhoso amor que Deus tem por você, que Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário e pagar os teus pecados. Jesus tem que ser o maior amor da sua vida. Eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está a sua vida de oração? Você tem um momento íntimo e pessoal com o Senhor? Você tem um momento no qual você adora a Deus? Você tem um momento no qual você confessa os seus pecados? Você tem um momento no qual você apresenta as suas petições? Você tem um momento no qual você intercede pelos pastores, pela obra missionária? Você tem um momento no qual você se humilha e clama a Deus que te encha do Espírito Santo e te molde a imagem de Cristo Jesus? Se Deus se revelou a nós, a ponto de dar o seu único filho na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, a maior prioridade da nossa vida deve ser buscar a presença desse Deus maravilhoso, para que sejamos cheios do Espírito, vazios de nós, e sejamos uma bênção em suas mãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. Já que Deus se revela a você, que nessa noite o Espírito Santo atraia o seu coração ao Senhor. E que você saia desta mensagem comprometida, minha irmã, a ter um relacionamento mais íntimo, mais vivo e mais pessoal com Cristo Jesus. A partir de hoje, que Deus te dê a bênção de conhecê-lo mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Mas o nosso texto continua a nos apresentar o maravilhoso amor de Deus. E depois de nos dizer que o maravilhoso amor de Deus, ser um amor que se revela, que ele é um amor que se revela, outra característica deste maravilhoso amor de Deus é que ele é um amor eterno. A segunda característica do maravilhoso amor de Deus que o texto nos apresenta é que ele é um amor eterno. Jeremias diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Essa palavra, amados irmãos, é maravilhosa e traz à nossa mente essa doutrina tão cara para nós, que é a doutrina da eleição. Quando nós olhamos para a nossa vida e nos percebemos pecadores tão indignos, tão falhos, tão miseráveis, pensar que, apesar de nós, antes que o mundo houvesse, o Deus eterno soberanamente nos amou, mesmo já tendo no seu decreto permissivo visto tudo que faríamos de mal, ele ainda, queridos irmãos, nos amou e mandou seu filho na plenitude dos tempos para morrer na cruz do Calvário e nos salvar. E lá na eternidade, ele nos escolheu. Para mim, o versículo que melhor explica essa parte do versículo 3 de Jeremias 31 é o texto que está lá em Efésios 1:4, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e em amor, diz o versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o versículo 6 de Efésios 1 diz: para o louvor da glória da sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse texto diz que Deus nos amou na eternidade, irmãs. Nos amou soberanamente, assim como nos escolheu. Não foi por nossa causa, não foi por nada que fizéssemos. Nós merecíamos a sua ira, mas ele soberanamente nos escolheu. Assim como nos escolheu nele, ou seja, ele nos escolheu em Jesus. Quando, pastor? Antes da fundação do mundo. E qual foi o propósito dessa escolha? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus nos escolheu para nos separar do mundo, para que vivamos uma vida piedosa, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E essa eleição foi graciosa, porque o texto diz que ele, em amor, como diz aqui, nos predestinou para ele.
E essa graça se manifesta quando ele nos adota como filhos, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E por que Deus faz isso? Porque ele nos escolhe soberanamente para louvor da glória da sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oh, queridas irmãs, nós só estamos aqui, só cremos em Cristo Jesus, porque Deus soberanamente nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, e por causa disso, em amor, ele nos predestinou para que vivamos para a glória dele, e quando ele nos escolhe soberanamente, manda o Filho para nos salvar na plenitude dos tempos, em nossa história ele nos regenera pela obra do Espírito Santo e nos faz seus filhos no amado que é Jesus. E hoje você só é crente e só está na presença de Deus porque Deus soberanamente te escolheu na eternidade. Deus amou você na eternidade. Pasme comigo, antes que esse mundo fosse criado, você já estava na mente do seu Deus. E lá na eternidade, ele escolheu você para que fizesse parte do povo pelo qual Jesus Cristo morreu. E fez isso não porque você merecia, mas simplesmente para revelar a sua glória e o seu amor, porque ele é um Deus de graça. Louvado seja Deus. Que amor maravilhoso é o amor que Deus tem por nós. É por isso que eu gosto muito da primeira estrofe do nosso hino 88, que diz: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Meu querido irmão, Deus te amou antes da fundação do mundo. Minha querida irmã, se você está vivendo um momento de depressão agora, se você está passando por um momento de escassez financeira, se você teve uma crise no relacionamento, se você foi objeto de uma traição, se você foi enganado por alguém quem confiou, preste atenção, a palavra de Deus diz que você é amada, minha irmã. Amada e custou o sangue do eterno Filho de Deus. Mas você não começou a ser amada agora, você foi amada por Deus antes da fundação do mundo, antes que este mundo fosse criado, você já tinha sido escolhida e já tinha sido amada por Deus desde a eternidade. É por isso que Jesus diz tão claramente lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Elas me foram dadas pelo meu Pai, e eu e o meu Pai somos um. Deus amou você antes da fundação do mundo. E é só por causa disso que ele enviou Jesus. E é só por causa disso que você é crente hoje. E é só por causa desta verdade maravilhosa que você tenha certeza que, apesar de você, nunca ninguém jamais te arrebatará das mãos do Senhor. Se você é escolhido soberanamente pelo Senhor, o seu destino é a glória. Um dia nós cruzaremos, irmãos, os umbrais daquela cidade e o rei nos dirá: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para passar a eternidade com Ele. Então tire os olhos dos problemas. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos do seu próprio desempenho, tire os olhos das pessoas que estão ao seu redor e olhe para esse Deus maravilhoso que mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário para te salvar e soberanamente, por sua graça, te escolheu antes da fundação do mundo. Ah, amados irmãos, essa doutrina da eleição, ela traspassa o meu coração, porque ela mostra que a minha salvação não depende de mim. Essa doutrina da eleição é uma motivação tremenda para que eu pregue, porque eu sei que eu vou pregar na dependência do Espírito Santo e Deus vai converter os eleitos por meio da pregação da palavra, porque ele diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deus predestina os fins e os meios. Então essa doutrina é segura para nós, porque ela, além de nos mostrar que temos um lugar garantido nos céus, além de nos mostrar que nós somos as pessoas mais amadas da terra,
ela também nos assegura que a seu tempo Deus há de nos dar os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Portanto, é uma grande motivação para a obra missionária. Ah, queridos irmãos, que sejamos consolados nesta noite pelo fato de termos um Deus que nos ama desde a eternidade e nos vai amar para sempre. Tudo porque Ele mandou Jesus para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Que teologia maravilhosa temos na palavra de Deus, que nos apresenta um Deus tão maravilhoso, que nos amou desde a eternidade. Portanto, meu irmão, confie no Senhor, descanse no Senhor. Deus não começou a te amar agora, Ele ama você desde antes da fundação do mundo. Oh, que maravilhoso é o amor de Deus. Mas talvez a querida irmã nesta noite me pergunte: pastor, o que mais pode caracterizar este maravilhoso amor de Deus? Em primeiro lugar, ouvimos que o maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela. Em segundo lugar, ouvimos que o maravilhoso amor de Deus é um amor eterno. Mas, pastor, então o que mais pode caracterizar este maravilhoso amor de Deus? Em terceiro e último lugar, o texto nos diz que o amor de Deus é maravilhoso porque ele é um amor misericordioso. O amor de Deus é maravilhoso porque ele é um amor misericordioso. Prestemos atenção na terceira parte do versículo que diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. A palavra usada para benignidade aí, queridas irmãs, é a mesma palavra usada para misericórdia em Lamentações, capítulo 3, quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. A palavra hebraica é hesed, que significa o amor misericordioso de Deus, o coração enternecido de Deus para conosco, a sua compaixão. Esse hesed, esse amor é fruto da sua bondade e a fonte de sua graça. É porque nos ama graciosamente que ele nos dá a salvação por meio de Jesus e por essa razão nos atrai a si. O texto diz: com benignidade eu te atraí, com misericórdia. Isso significa que Deus coloca o coração na nossa miséria. Isso significa que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso significa que Deus nos dá o seu perdão, a sua vida eterna, a sua paz, a sua compaixão e nos atrai para si. Ele nos atrai para a sua presença, porque se fosse por nós mesmos, nós jamais buscaríamos o Senhor. É por isso que Jesus nos assegura lá em João 6,37 que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que bênção maravilhosa. Se você foi eleito por Deus, você irá a Jesus. Mas ele diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, se você foi a Jesus, foi porque o Pai te levou a Jesus. E ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Ele te atraiu benignamente. Não foi você que escolheu ao Senhor. Ele diz lá em João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Porque nos amou na eternidade, então ele com a sua benignidade nos chamou. Porque mandou Cristo na cruz para nos salvar, ele nos atraiu e nos trouxe à presença do Senhor Jesus. Lembrem-se comigo, minhas queridas irmãs, naquele dia em que Jesus resolve passar em Jericó para salvar a Zaqueu, o chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó, um mafioso, um publicano, um estelionatário, e o Senhor Jesus passa ali. Ele nunca tinha visto Zaqueu nessa vida, mas ele é o Filho de Deus. Zaqueu sobe no sicômoro, uma figueira brava, para ver Jesus de longe, e Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quem foi atrás de Zaqueu foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E o Senhor Jesus transformou o coração de Zaqueu. Quando o Senhor Jesus está comendo na casa de Zaqueu, conversando com Zaqueu, pregando com Zaqueu, Zaqueu se levanta e fala: Senhor, se eu estou dando metade da minha fortuna para os pobres, e se eu roubei alguém, eu estou pagando 4 vezes mais. A multa da lei era 20%, ele paga 400%, demonstrando que o Senhor Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida e transformou o seu coração. Então esse amor é um amor
benigno, é um amor misericordioso. Ele não nos deixa entregue à nossa própria sorte, mas ele nos traz para a presença do Senhor. Por que não nos lembrarmos também de Levi Mateus? Ele está lá na coletoria, coletando os seus impostos, e o Senhor Jesus diz a ele, segue-me, e ele abandona as suas riquezas e vai atrás do Senhor Jesus, porque achou a pérola mais preciosa, achou o tesouro escondido no campo, achou o seu grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Esse amor de Deus é um amor misericordioso. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, ele não nos entrega a nossa própria sorte, ele não nos joga no inferno, ele nos atrai ao Senhor, ele transforma a nossa vida, ele perdoa os nossos pecados. Minhas queridas irmãs, eu gosto muito da história do reverendo David Martin Lloyd Jones. E quando ele era um jovem pastor, no sul do país de Gales, pastoreando uma igreja presbiteriana, um dia, os crentes da igreja dele, indo para um culto de domingo à noite, passaram cantando na rua um dos hinos do nosso inário. Talvez eu acho que é aquele que diz assim, conta esta história, cantando assim. Provavelmente foi esse. E eles iam cantando na rua e passaram na porta da casa de uma mulher que era médium espírita. E aquela mulher começou a se perguntar por que eles são tão felizes. Aquela mulher era oprimida por espíritos malignos que a possuíam e ela ganhava lucro e pessoas se aproveitavam disso, mas ela diz, eu vou atrás deles para saber por que eles são tão felizes. E ela foi à igreja. E naquele dia o reverendo Martin Lloyd Jones pregou no seu primeiro ponto do sermão que Deus é santo, 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 criou o homem para a sua glória e ele deve ser adorado. Mas no seu segundo ponto ele pregou que nós pecamos e por causa disso nós merecemos a ira de Deus e Deus poderia nos jogar no inferno. Mas no seu terceiro ponto ele pregou que Deus nos amou tanto, que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E no seu quarto ponto, então, ele conclamou aqueles que ali estavam a se arrependerem dos seus pecados e a crerem em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E aquela mulher que até ali era uma médium espírita se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus. No final do culto, ela procurou o reverendo David Martin Lloyd Jones para conversar e disse, pastor, eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual, mas quando eu entrei nessa igreja aqui nessa noite, eu percebi a presença do Espírito mais poderoso que existe. Mas com uma grande diferença. Os espíritos que eu conhecia eram maus e opressores. Esse espírito é bom, esse espírito é puro, esse espírito é santo, esse espírito é um espírito de amor. Esse espírito é o Espírito Santo de Deus. É por causa da obra do Espírito Santo de Deus, minhas queridas irmãs, que nós somos atraídos ao Senhor Jesus e temos um relacionamento vivo e pessoal com Ele. É por isso que nós cantamos muitas vezes, doce presença, presença santa, vem sobre nós encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Que a misericórdia de Deus caia sobre nós. As irmãs da SAF estão orando pelo avivamento no Brasil. Nossas igrejas estão crescendo como fruto dessa reunião de oração, mas nós oramos por um grande avivamento nesse país, para que Deus converta os seus eleitos, para que Deus abençoe nossos pastores pregando o evangelho nos púlpitos com fidelidade e exaltando o nome de Cristo, para que as nossas igrejas cresçam, para que o nosso povo ame ao Senhor e viva uma vida piedosa, para que essa onda de secularismo que ataca a igreja seja destruída em nome de Jesus, e para que nós sejamos uma bênção nesse tempo de tanta luta e dificuldade no qual estamos inseridos. É somente pela misericórdia de Deus, é somente se Deus se internecer e abrir os céus e manifestar a sua graça e colocar o seu coração na nossa miséria e não nos dar o que merecemos, que nós poderemos receber um tempo de misericórdia, um tempo de avivamento, um tempo da bondade de Deus na nossa vida. Oh, irmãs, nesta noite que clamemos pelo amor misericordioso do Senhor e confiemos nessa misericórdia tão bendita que deu seu único filho para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Eu não sei se você já tinha entendido este amor, mas este amor é tremendamente impactante. Não há amor que se compare ao amor de Deus por nós, que deu seu único filho na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. O nosso texto diz que este amor é maravilhoso. Ele nos disse que o maravilhoso amor de Deus é um amor que se revela, é um amor eterno, é um amor misericordioso. Diante da face de Cristo, para nos abençoar, que Deus resplandeça a sua glória diante dos nossos olhos, que Deus nos dê a bênção de conhecê-lo cada vez mais e mais, que Deus nos dê a bênção de
contemplar a sua majestade. Que Deus nos encha com o seu Espírito Santo. Que Deus nos deixe conhecê-lo, que nós nos lembremos da eternidade do amor de Deus e que nas circunstâncias difíceis nós não deixemos que a dor e a angústia tomem conta do nosso coração, mas confiemos que se esse Deus nos amou na eternidade, Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Mas, minhas queridas irmãs, nesta noite, que nós confiemos na misericórdia de Deus, porque se Ele já entregou o seu próprio Filho por nós, é como Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus te ama, minha irmã, Deus nos ama, Deus ama a sua igreja, que o seu amor encha o nosso coração, transborde em nossa vida, que Ele transborde além de nossas igrejas e que nós sejamos um instrumento para alcançar esse Brasil e o mundo com o Evangelho que nos salvou, porque Cristo amou o seu povo e deu a vida na cruz para nos salvar. Que Deus visite a querida irmã com o amor dele nesta noite, em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar clamando a bênção de Deus sobre nós nessa noite. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite nós nos humilhamos diante de Ti. Pedimos ao Senhor que nos perdoe de nossos pecados. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia de nós. Deus, Tu sabes de todas as coisas. Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de compaixão, Tu és um Deus de amor. Querido Deus, Tu nos amaste antes da fundação do mundo. Tu deste Teu único Filho para morrer na cruz para pagar os nossos pecados. E nesta noite Tu revelas a nós que o Teu amor é maravilhoso. Por causa disso, Tu te revelaste a nós da pessoa de Jesus. Ó Deus, Tu revelas que Tu nos amaste antes da fundação do mundo, soberanamente por Tua graça. Não houve mérito algum em nós. É só pela graça soberana do Senhor. E o Senhor diz a nós que esse amor do Senhor para conosco é misericordioso. Então, Deus, perdoa todos os nossos pecados, perdoa a nossa frieza espiritual, perdoa quando nós não oramos tanto, perdoa quando nós não vivemos para a Tua glória. E tem misericórdia de nós, Deus, traz quebrantamento ao nosso coração, traz arrependimento à nossa vida, para que nós amemos ao Senhor sobre todas as coisas. E para que o amor do Senhor na nossa vida transborde, a ponto, Deus, de que abençoemos a todos os que estão ao nosso redor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Senhor, enche as minhas queridas irmãs da SAF do amor de Deus. Faça com que elas transbordem deste amor, para que o amor do Senhor, ó Deus, ó Pai, extravase pelos poros e seja uma bênção na vida de todos aqueles que estão ao redor das Tuas servas. Ó Deus, derrama sobre elas, derrama sobre nós a Tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, Tu cantava sobre